boa noite, queridos irmãos e queridas irmãs. Bom, então agora a gente vai à nossa introdução. Como se divide o Livro dos Espíritos, né? Nós temos 4 partes, sendo a parte primeira composta pelas questões de 1 a 75. E do que trata a parte primeira? Das causas primárias. E que tem a sua correspondência, a sua ampliação no livro A Gênese, feito por Allan Kardec. E alguns podem pensar, mas 75 questões é pouco, né? Só 75? Mas são questões extremamente densas, filosóficas, de ordem científica, questões em que muitas vezes nós ficamos 2 encontros para tratar de alguma delas. A parte segunda é a parte mais interessante, pelo menos em termos de novidade, né? Foi onde Kardec abordou as comunicações entre o mundo material e o mundo espiritual, né? Onde Kardec fala em 613 é o número da última questão, e 76 é o número da primeira. Quase 550 questões acerca desse plano espiritual, mundo espiritual, o mundo dos espíritos, que se complementa no livro dos médiuns. A parte terceira já vai das questões 614 a 919. 919 é a grande reflexão de Santo Agostinho, que compõe as leis morais, que foi ampliada, né, e trazida através da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. E, por último, a parte quarta, que trata das penas e consolações, que vai das questões 920 a 1019. Também podemos dizer que é uma parte pequena, né? Aproximadamente 100 questões, que foi também complementado no livro O Céu e o Inferno. E quem quiser se aprofundar um pouco mais na doutrina espírita, tem o livro As Obras Póstumas de Kardec, que foram escritos, né, que ele fez de forma tranquila, serena, sem nenhum tipo de obrigação, e ali nós vemos um outro Kardec, né, tratando de outros assuntos. É uma obra também interessante. Além, claro, dos volumes da Revista Espírita de Paris. E agora, queridos irmãos, queridas irmãs, aqui presentes conosco e que irão assistir esse estudo no nosso canal do YouTube, vamos às questões reservadas para o estudo da noite de hoje. Queridos irmãos, boa noite. Hoje estamos dando continuidade ao estudo do Livro dos Espíritos, livro Três Reinos. Não esqueçam, né? Vou falar sempre. Deem o seu like, quem não tiver inscrito no grupo, se inscrevam, né? Quem puder compartilhar com outras pessoas, compartilhem, né? Emmanuel nos fala que a maior caridade para com a doutrina espírita é divulgá-la. E hoje, falando sobre os três reinos, nosso irmão Sérgio. Seja bem-vindo, Sérgio. A palavra é sua. Boa noite, Paulo. Boa noite a todos os amigos. Se Deus quiser, na próxima oportunidade, a câmera vai estar aberta para a gente poder ficar mais... Se ver. Se ver, é verdade, se ver. Só eu que estou tendo o prazer de ver vocês. Nós vamos falar, então, né, na parte 2, os animais e os homens, as questões 605 até 607.
Mas eu quero iniciar relembrando a 604A, porque ela é fundamental para o entendimento do que vem pela frente. A questão 604A, só para relembrar, fala sobre a inteligência é uma propriedade comum, um ponto de encontro entre a alma dos animais e do homem, e a resposta sim, mas os animais não têm senão a inteligência da vida material, e nos homens a inteligência produz a vida moral. Então, para dar um exemplo simplificado, o que ele está dizendo aí é que há uma inteligência, que ele assim vai chamar, no funcionamento arquetípico dos animais. Então, as abelhas, já que é uma comunidade, né, um grupo extremamente organizado, como são, por exemplo, as formigas, né, já tem lá a sua posição. São os trabalhadores, tem a rainha, tem aquelas que saem para, vamos dizer assim, que são as guardiãs e tudo mais. Né? Então, é isso que ele está chamando da inteligência dos animais. O leão, por exemplo, ele tem um instinto de sobrevivência, preservação da espécie. O leão não vai pensar se é moral ou não é moral ele atacar uma zebra que é mais frágil, né? Os animais procuram aqueles mais frágeis no bando para serem atacados, que tenham mais facilidade. Já o ser humano ele tem julgamento a respeito das coisas. Então, é essa questão aí da inteligência no seu geral, bem ampla, que os amigos espirituais estão colocando aqui. Aí a questão 605, que é a primeira que a gente trabalha hoje, é o seguinte: se considerarmos todos os pontos de contato existentes entre o homem e os animais, não poderíamos pensar que o homem possui duas almas, a alma animal e a alma espírita, e que, se ele não tivesse esta última, poderia viver, mas como os animais? Dizendo de outra maneira, o animal é um ser semelhante ao homem, menos a alma espírita. Disso resultaria que bons ou maus instintos dos homens teriam o efeito da predominância de uma ou de outra dessas duas almas. Vou ler a resposta, depois a gente fala sobre o que ele está falando aqui, o que ele está querendo dizer. Não, o homem não tem duas almas, mas o corpo tem os seus instintos, que resultam da sensação dos órgãos. Não há no homem senão uma dupla natureza, a natureza animal e a espiritual. Pelo seu corpo, ele participa da natureza animal, ou da natureza dos animais, e dos seus instintos. Pela sua alma, participa da natureza dos espíritos. Então, a pergunta feita é se poderia existir uma dualidade de alma no homem, né? Uma parte, essa parte animal, ou seja, instintual, e a parte da inteligência, especificamente, da moral e tudo mais. É basicamente isso. E a resposta é que o homem é o quê? É um ser integral, uma individualidade. Ele tem, no seu todo, aspectos instintuais, com certeza. Nós temos o instinto da preservação, né? Nós temos o instinto sexual, da preservação das espécies, o instinto de alimentação, de sobrevivência, são instintos, independente de qualquer pensamento ou de qualquer coisa, para que o próprio ser humano possa seguir na sua jornada. Agora, esmeradamente, nós temos conceituações que vão nos colocar na possibilidade da vida em sociedade. É o julgamento, a questão moral. Então, essas coisas, esses aspectos, o mundo espiritual está dizendo que são coisas do espírito, como sendo, como o Ramatiz vai falar, na animalidade e na pureza das coisas, né? Ele tem uma outra expressão que não é pureza das coisas, mas é a animalidade e a... Oh, meu Deus do céu, esqueci. Mas ele também vai tocar nesse assunto.
Mas nós todos... Pode falar. Angelitude? Angelitude e animalidade, exatamente. Obrigado, Paulinho. Então, ele vai também tocar desta maneira. Nós temos essa parte instintual e ela é necessária para quê? Porque nós estamos vivendo num planeta denso de expiações e provas e há esta necessidade na sobrevivência. Nós estamos equipados com um instinto de sobrevivência. Por exemplo, esse instinto de busca da sobrevivência, ele nos é fundamental. Porque se nós, dentro das nossas conceituações, dos nossos pensamentos, por exemplo, achássemos, sem esse instinto, sem esta preservação, sem esta luta pela vida, e já é difícil, porque acontece a cada minuto um suicídio, nós, ao desagradarmos desta vida, nós não teríamos essa âncora, por exemplo, para nos prender aqui. Eu estou me referindo a essa coisa instintual. Um dos outros aspectos fundamentais é o saber, é o conhecimento. Eu conheço uma pessoa, né, cujo filho espírita, passando por grandes dificuldades, diz, por exemplo, para a mãe: olha, eu só não no desespero, eu só não me suicido porque eu sei o que é pior fazer isso. Eu sei o que vem se isso me acontecer. Então, associado, veja só, ao seu instinto, ainda há uma condição de pensamento, de saber, de conhecimento, de entendimento, que dão a ele uma força maior para dar continuidade aqui na nossa jornada. Alguma colocação, por favor? Tudo certinho? Só uma dúvida que eu fiquei aqui. Não estaria na pergunta, né, Kardec não querendo demonizar o instinto, mas querendo colocar como uma coisa à parte, alma espiritual e alma animal? Não soa meio assim? Não sei. Sim, exatamente. A pergunta do Kardec é complicado a gente falar isso, a gente tem que tomar muito cuidado, né? Porque parece que a gente está fazendo, vamos dizer, crítica no sentido, não é de criticar, mas fazendo uma análise num sentido assim mais diferenciado. Mas a pergunta, e a gente não sabe o objetivo, ela não sabe o outro objetivo, eu não consegui captar isso, mas a pergunta do Kardec, a pergunta feita, quando ele já divide, pergunta numa alma animal e numa alma espiritual, ele, na verdade, parece que ele vai contra uma série de outros aspectos já entendidos de que não se trata disso. Então, o que a gente vai entender disso? Daquele espírito com grande conhecimento, que é o próprio Kardec, da inspiração do mundo espiritual. É que é mais uma maneira de falar-se da individualidade do homem, e não um equívoco. Ele aproveita para fazer uma pergunta, acredito eu, que ele imagina que seja de um contexto geral de dúvida, e não dele, para fazer essa pergunta. E o mundo espiritual, mais ali na frente, quando ele vai falar da inteligência, do princípio inteligente, ele vai mostrar que nós somos uma individualidade, nós somos holísticos, é uma integralidade. Nós viemos, pedir a permissão de usar essa expressão, nós viemos equipados. Um instinto, repito, é fundamental na nossa existência nesse planeta. É fundamental, né? Fundamental. Só quero lembrar que a questão da moralidade, a gente pode aqui fazer uma associação com a seguinte pergunta do Livro dos Espíritos, mais lá na frente. Aonde está gravada as leis morais? A resposta é na consciência. Que consciência? De eu estar consciente? Não, de algo mais profundo. Quando você diz assim, o sujeito foi consciente, ou seja, ele soube das coisas, ele sabia das coisas. Por quê? As leis morais, a moralidade, esses princípios todos que nós trabalhamos aqui, eles são passageiros. O imutável são as leis morais divinas, né?
Você, por exemplo, a questão moral e ética, mas a questão moral, por exemplo, das roupas, é uma evolução, é uma mudança de pensamento e de conceituação, por exemplo, das roupas das pessoas. Ou a roupa de praia, para dar um exemplo bem simplório, a roupa de praia é um exemplo. O que hoje pode ser usado tranquilamente, em outra ocasião não fazia parte da moral e dos bons costumes. Tá certo? A questão 605A. Assim, além das suas próprias imperfeições, de que o espírito deve despojar-se? Deve ele lutar contra a influência da matéria? Sim. Quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços entre o espírito e a matéria. Não o vedes? Não, o homem não tem duas almas. Ele aqui vai repetir. A alma é sempre única, um ser único. A alma do animal e do homem são distintas entre si, de tal maneira que a de um não pode animar o corpo criado para outro. Aqui a gente vai, nós aqui vamos poder lembrar-nos de que em alguns conceitos espirituais de outras linhas religiosas, o homem poderia, essa alma poderia habitar um animal. E aqui o mundo espiritual esclarece que não é assim, que não tem esse sentido. É um progresso. Nós não vamos retrogradar, nós não vamos retroagir nem na vinda da alma. Você entrou na humanidade das coisas, na sua vinda nas suas encarnações, você não retrograda, você não retroage a essa possibilidade. Agora, vale aqui fazer uma lembrança, que é o seguinte: não é um corpo que vai ter o princípio vital, é um corpo que vai ter um princípio vital. Poderia acontecer essa discrepância? Em termos de tese, poderia, porque ele poderia ser habitado por uma alma, pela alma, o corpo ser habitado. Lembremos-nos, o corpo é uma vestimenta. Esta vestimenta, por ela circula o fluido vital, a vida, a seiva da vida, para nós nos movimentarmos, para nós termos a vida. E ali está alinhado o espírito. Então, o corpo é um processo de evolução, nós vimos isso lá para trás. É um processo evolutivo também. Então, estarmos hoje habitando esse tipo de corpo, o corpo humano, foi um processo de evolução que ele vai, na questão 605, vai falar sobre isso, e é um aspecto muito interessante da discussão sobre como nós passamos pelo reino mineral, vegetal, animal, até o hominal. É um aspecto muito interessante de discussão. Mas se o homem não possui uma alma animal, por que suas paixões o coloque no nível dos animais? Tem o seu corpo, que rebaixa frequentemente a esse nível, porque seu corpo é um ser dotado de vitalidade, que tem instintos, mas ininteligentes e limitados ao interesse de sua conservação. É aquela tal história. Eu acho que a gente pode pensar, vamos conversar sobre isso, a gente pode pensar o seguinte: o instinto e tudo mais é uma ferramenta dada ao espírito para que ele possa, neste planeta, ele conviver, sobreviver e seguir na jornada programada, na sua programação reencarnatória. Quando ele diz que os laços entre o espírito e a matéria, quanto mais inferior é ele, mais apertados são os laços, assim, ou seja, quanto mais o espírito esteja num desenvolvimento, mas ainda num processo mais abaixo, mais ele é ligado à matéria. Isso é simples de verificar, por exemplo, no desencarne. O sujeito preso às coisas materiais, ele terá grande dificuldade. Ele vai estar na casa dele, preso aos bens materiais dele, ele vai tomar conta de determinadas coisas materiais, porque ele está ligado.
os laços dele com a matéria são extremamente fortes. Então, nos processos de desobsessão, nós vemos isso. É um momento em que o sujeito, o espírito, precisa da luz da evolução para o seu entendimento, porque está ele ali arraigado, preso às coisas materiais. O espírito, encarnando-se no corpo do homem, transmite-lhe o princípio intelectual e moral que o torna superior aos animais. As duas naturezas existentes no homem oferecem às suas paixões duas fontes diversas. Umas provêm dos instintos da natureza animal, outras das impurezas do espírito encarnado, que simpatiza em maior ou menor proporção com a grosseria dos apetites animais. O espírito, ao purificar-se, liberta-se pouco a pouco da influência da matéria. O que é libertar-se pouco a pouco da influência da matéria? É nós darmos outro valor às coisas. É a metanoia do Senhor Jesus. É a proposta de uma mudança de mente, uma valorização de outras coisas. É o evangelho o tempo todo, o reino dos céus. É como chegar ao reino dos céus, é uma instrução. O que é chegar ao reino dos céus é um estado de espírito, uma mudança de mente, cuja influência da matéria vai se esvaindo. A minha questão não é mais ser o diretor de uma empresa, a minha questão não é mais ser uma figura de proa, não que isso não faça parte da história, não faça parte do nosso dharma, não faça parte da nossa programação, mas não é isso que me move. O que me move são outros princípios. Sob essa influência, ele se aproxima dos brutos. Liberto dessa influência, eleva-se ao seu verdadeiro destino. A questão 606... Não, a questão 606... Eu vou até 600 e quanto? 607. 607. A questão 606. De onde tiram os animais o princípio inteligente que constitui a espécie particular de alma de que são dotados? Do elemento inteligente universal. Ora, isso aqui é uma obviedade, mas é importante ter sido colocado, que é o seguinte: de onde nós tiramos tudo? Do todo. Da unidade. Do sagrado. De Deus. Então, não poderia ser de outra forma. O elemento inteligente, ou seja, um princípio inteligente, universal, é uma graça, uma bênção, uma energia, um princípio em si, vindo da onde? Do sagrado, de Deus. Então, para animais e para os homens, teria que vir do mesmo lugar. 606A. Está tudo certo? Certinho? Tá. Paulinho, Norma, Deise. Tá certinho, querido. A 607A em diante é minha. Tá. 606A. A inteligência do homem e dos animais emanam, portanto, de um princípio único. Ele confirma, sem dúvida, mas no homem ela passou por uma elaboração que a eleva sobre a dos brutos. Já começa a ele preparar, porque ele sabe, Kardec, que na 607A a Norma vai falar. Aí a 607 vem. Ficou dito que a alma do homem, em sua origem, assemelha-se ao estado de infância da vida corpórea, que a sua inteligência apenas desponta e que ela ensaia para a vida. Onde cumpre o espírito essa primeira fase? Aonde cumpre o espírito essa primeira fase de que, olha só, a alma do homem, na sua origem, assemelha-se à infância. Ele quer saber aonde é a infância da alma. Respondem os espíritos, numa série de existências que precedem o período que chamais de humanidade. Esta é uma das questões fundamentais de discussão. Como isso acontece? Numa série de existências que precedem o período que chamamos, ou que chamais de humanidade. Então, nós temos uma evolução, né,
do nosso conhecimento, do nosso saber, da alma, até chegarmos à individualidade da humanidade. Aí, por exemplo, entra um conceito, um princípio que vale a pena, só para encerrar, que vale a pena ser estudado, o conceito que Ramatiz traz, que é da alma-grupo. É muito interessante de se levar em consideração neste processo evolutivo. Alguma colocação, Paulinho, Norma, Deise? Não, está tudo ok. Obrigada. Paulinho, é tão gostoso ver você assim, sabe? Retinho, durinho, sabe? É uma beleza, bonito, como sempre. Eu fico tão feliz. Tem que declarar. A Cláudia está vendo, mas faz de conta que ela não escutou. Né? É um prazeraço, Paulo, você não imagina. Você é a alma do grupo. Não é a alma grupo, você é a alma do grupo. Isso aí. Muito obrigado. Obrigado, Sérgio. Então, vamos dar continuidade, né? A 607A. Pergunta Kardec. Parece que, assim, se pode considerar a alma como tendo sido o princípio inteligente dos seres inferiores da criação, não? Responde a espiritualidade. Já não dissemos que tudo em a natureza se encadeia e tende para a unidade, como o Sérgio falou, né? Para Deus, né? A gente vai evoluindo até chegar a Deus. Nesses seres, cuja totalidade estás longe de conhecer, é que o princípio inteligente se elabora, se individualiza pouco a pouco e se ensaia para a vida, conforme acabamos de dizer. É, de certo modo, um trabalho preparatório, como o da germinação, por efeito do qual o princípio inteligente sofre uma transformação e se torna espírito. Entra, então, no período da humanidade, começando a ter consciência do seu futuro, capacidade de distinguir o bem do mal e a responsabilidade dos seus atos. Assim, a fase da infância se segue à da adolescência, vindo depois a da juventude, a da madureza. Nessa origem, coisa alguma há de humilhante para o homem. Sentir-se-ão humilhados os grandes gênios por terem sido feitos informes nas entranhas que os geraram? Se alguma coisa há que lhe seja humilhante, é a sua inferioridade perante Deus e a sua impotência para lhe sondar a profundeza dos desígnios e para apreciar a sabedoria das leis que regem a harmonia do universo. Reconhecei a grandeza de Deus nessa admirável harmonia, mediante a qual tudo é solidário na natureza. Acreditar que Deus haja feito, seja o que for, sem um fim e criado seres inteligentes sem futuro, fora blasfemar da sua bondade, que se estende por sobre todas as criaturas. Então, como quando ele fala, né, que tudo é solidário na natureza, a gente vai entender que de cada reino a gente absorve alguma coisa para que possamos, por fim, termos um espírito individualizado. No livro A Caminho da Luz, de Emmanuel, né, a psicografia do Chico, tem um capítulo 2, A Vida Organizada, no item Os Antepassados do Homem. E aí, nesse capítulo, ele diz assim, peraí, isso, ele diz assim, as forças espirituais que dirigem os fenômenos terrestres
sob a orientação do Cristo, estabeleceram, na época da grande maleabilidade dos elementos materiais, uma linhagem definitiva para todas as espécies, dentro das quais o princípio inteligente encontraria o processo de seu acrisolamento em marcha para a racionalidade. Então, os peixes, os répteis, os mamíferos tiveram suas linhagens feitas, fixas de desenvolvimento, e o homem não escapou dessa regra geral, não é? No livro O Evangelho à Luz do Cosmo, né, psicografia do Hercílio Mais, por Ramatiz, no capítulo Evolução, é o 2, ele diz que a individualização consciencial só ocorre após o descenso vibratório psíquico. Então, para esse entendimento, Deus seria a usina, não é? A fornecer essa energia, os cristos planetários, que a gente já viu desde lá a questão 188 de O Livro dos Espíritos, que auxiliam essas emanações através do fluido cósmico para que elas cheguem até nós. São os transformadores de voltagem dessa energia cósmica divina, ou seja, desde a forma galaxial e planetária, até ultimar a sua filtração pela intimidade dos reinos mineral, vegetal, animal, e definir-se no homem, que é o produto mais precioso avançado aqui na Terra, não é? Leon Denis, ele nos fala que a alma dorme no mineral, sonha no vegetal, agita-se no animal e acorda no homem. Então, aí a gente tem um entendimento que tudo é solidário na natureza. Vamos viajar sobre a importância dessa filtração através dos reinos. No reino mineral, por exemplo, se dá as características da atração. Então, o princípio, né, inteligente aprende a atração. Nós sabemos que 70% da água do nosso corpo é composto por 70% de água. A gente percebe isso quando a gente transpira. É muita água, né? Aí, por que que essa água não escoa de uma vez do nosso corpo, pelos diversos orifícios que temos? Porque nós aprendemos a reter essa água quando nós passamos pelo mineral. E aí, o princípio inteligente vai avançar e passar pelo vegetal. Ali, ele vai adquirir a sensação, né? E aí, nesse ponto, aprende a buscar alimento. A gente repara que o vegetal busca a luz solar, não é? Que é o seu alimento. Ele aprende a viver em comunidade, como o Sérgio citou, né? As abelhas, as formigas. Esse princípio inteligente vai aprendendo a viver em comunidade, quando chega no animal, tá? E aí, nesse animal também, é que a gente vai ter o instinto. Então, além de aprender a conviver em comunidade, quando chega no animal, a gente vai ter esse instinto de sobrevivência. Aí a gente aprende a caminhar, buscar alimento. Aí vem aqueles exemplos que o Sérgio muito bem falou, né? Por exemplo, o lobo, ele vai devorar uma ovelha prenha. Ele não tem a sensibilidade que o homem tem. Ele tem um instinto de sobrevivência. Então, para ele vai devorar o que for mais frágil para ele. É o filhote, é a mãezinha prenha que está mais lenta para fugir dele, entendeu? Aí, quando chega esse princípio inteligente, a condição de chegar a hominal, ele já adquiriu a razão. Por quê? Porque aí ele desenvolveu o pensamento contínuo, né? O livre-arbítrio. A consciência do bem e do mal só existe na humanidade. Então, é preciso
reforma íntima, né, meus irmãos, para que possamos fazer o nosso burilamento até conquistarmos a condição da angelitude, que é a divindade, não é verdade? Então, a evolução animal, ela percorre longo caminho. Vírus, bactérias, peixes, anfíbios, mamíferos. Atualmente, os cientistas americanos vêm constatando o que chamam inteligência em alguns animais, mas para nós espíritas é apenas manifestação do princípio inteligente, não é? Então a gente vê naqueles shows com baleias, com golfinhos, que obedecem ao domador, não é? Isso é mais uma confirmação que ali já se evidencia um princípio inteligente. Eu assisti uma vez uma reportagem televisiva que um tipo de macaquinho, ele pegava uma pedra para quebrar o coco. Então, aquele macaquinho, ele já tinha desenvolvido. Então, dentro da espécie animal, alguns já se destacam um pouquinho mais, mesmo dentro de um grupo, todos macaquinhos, símios, né? O palestrante Djalma Santos, da Rádio Rio de Janeiro, ele esclareceu para a gente que a glândula pineal, órgão responsável pela conexão entre o plano material e o espiritual, ela só aparece a partir dos anfíbios. E ele esclareceu ainda que não é a forma do corpo físico que vai determinar a evolução do princípio inteligente. E aí ele exemplifica. O cavalo é mais inteligente que o macaco. E o macaco mais se assemelha fisicamente ao homem. Assim, nós vamos concluir. O animal de hoje será homem amanhã? Não, né, meus irmãos? Mas o princípio inteligente que habita nele, um dia habitará um corpo humano. Entendeu? Vamos para 607B. Desmarquei. 607B. Esse período de humanização principia na Terra? E a espiritualidade responde: a Terra não é o ponto de partida da primeira encarnação humana. O período da humanização começa, geralmente, em mundos ainda inferiores à Terra. Isto, entretanto, não constitui regra absoluta, pois pode suceder que um espírito, desde o seu início humano, esteja apto a viver na Terra. Não é frequente o caso, constitui, antes, uma exceção. Então, a gente vai recorrer lá ao espírito Miramês, que ele nos diz que o espírito, quando se humaniza, ele não fica necessariamente no mundo onde começou a dar seus primeiros passos, no reino vegetal e animal. E mais à frente, ele diz que troca-se de casas planetárias como se troca de escolas, dependendo da necessidade, né? Pode ocorrer de ficarem onde começaram, e, neste sentido, todos nós somos ou seremos, meus irmãos, extraterrestres, com certeza, não é verdade? A maioria de nós não é autóctone, nativo aqui do planeta Terra. O nosso princípio não conseguimos enxergar. Assim como, devido à nossa pequenez, nós não temos como saber o final da nossa jornada, não é verdade? Então, a Terra pode não ser nem o ponto de início, né? Nem o fim da nossa evolução. Quantos planetas superiores, né, tem só no nosso sistema solar?
que dirá no universo, né? E aí, voltando lá no livro A Caminho da Luz, psicografia do Chico por Emmanuel, ao tratar de espíritos exilados na Terra, ele vai falar da raça adâmica, né, dos exilados de Capela. Ele vai dizer que esses exilados formaram 4 grupos na Terra: os Árias, a civilização do Egito, o povo de Israel e as castas da Índia. Aí, mais à frente, ele diz: as 4 grandes massas de degredados formaram os pródromos de toda a organização das civilizações futuras, introduzindo os mais largos benefícios no seio da raça amarela e negra, que já existiam na Terra, quando eles aqui chegaram. Então, nós somos muito pequenos, né, para entender toda essa grandiosidade da criação de Deus. Vamos à questão 608. O espírito do homem tem, após a morte, consciência de suas existências anteriores ao período da humanidade? Aí a espiritualidade responde: não, pois não é desse período que começa a sua vida de espírito. Difícil é mesmo que se lembre de suas primeiras existências humanas. Como difícil é que o homem se lembre dos primeiros tempos de sua infância, e ainda menos do tempo que passou no seio materno. Essa é a razão por que os espíritos dizem que não sabem como começaram. Então, não guardamos realmente memória dessas vivências pré-humanas, não é? Afinal, tínhamos apenas princípio inteligente. Não tínhamos caixa registradora dos fatos, ou seja, o nosso corpo búdico, o nosso HD de memória, não é? Analogamente, raciocinemos, meus irmãos, conscientemente, recordamos de memórias do tempo que estávamos no útero materno? Não. A gente pode ter acesso a essas lembranças, algumas delas, pela hipnose, pela regressão de memória, mas assim mesmo, esses acessos são controlados pelos espíritos superiores, que só vão permitir ser acessado o que realmente for importante para auxiliar o paciente. Então, muitos espíritos não se lembram nem dos reinos, nações passadas, já como espírito, recordações, reencarnações passadas como espírito. Isso depende do estado evolutivo da criatura. Somente o espírito altamente evoluído é que pode se recordar de algumas vidas que teve na Terra, já como espírito, nunca como princípio inteligente, não é? A gente vê isso da dona Ivone Pereira, né? Como ela descreve nos livros dela as encarnações passadas. Médium natural, evoluído. Aí tinha esse acesso. Miramês nos chama a atenção que as diversidades no mundo dos espíritos são múltiplas, como na Terra. Há regiões nas sombras onde a vida é pior que na Terra, onde impera ainda a escravidão. E os escravizados são espíritos devedores, que a lei deixa que assim quedem para que eles aprendam a ser mais úteis para retornarem à Terra, animando o corpo físico. Daí a misericórdia de Deus com o véu do esquecimento. Não é à toa que nós não lembramos, não é verdade? Então, vamos para 609. Uma vez no período da humanidade, conserva o espírito traços do que era precedentemente, quer dizer,
do estado em que se achava no período a que se poderia chamar anti-humano? E aí a espiritualidade responde: conforme a distância que medeie entre os dois períodos e o progresso realizado durante algumas gerações, pode ele conservar vestígios mais ou menos pronunciados do estado primitivo, porquanto nada se opera na natureza por brusca transição. Há sempre anéis que ligam a extremidade da cadeia dos seres e dos acontecimentos. Aqueles vestígios, porém, se apagam com o desenvolvimento do livre-arbítrio. Os primeiros progressos só muito lentamente se efetuam, porque ainda não têm a secundá-los à vontade. Vão em progressão mais rápida, à medida que o espírito adquire mais perfeita consciência de si mesmo. Então, Miramês nos explica, gente, que os espíritos em sua infância espiritual ainda estão bem próximos da animalidade e pode conservar alguns traços dos animais em sua vida, podendo-se notar os elos que ligam uma vida à outra que tiveram. André Luiz, no livro Evolução em Dois Mundos, ele nos diz, psicografia do nosso querido Chico, né, que a fase hominal atingida há 1 milhão de anos atrás traz a lembrança reflexiva por estar mais próxima, entendeu? Mas muito acima de quem a atingir há 500 milhões de anos atrás. Então, quanto mais distanciados nós nos tornamos homens, né, com espírito individualizado, quanto mais distanciados desse momento da transição, menos lembranças nós vamos ter. A ciência acadêmica, ela avança. Então, hoje, há recurso da ressonância magnética, que não havia na época de Kardec, não é verdade? Assim, pode-se acompanhar o desenvolvimento de um embrião humano no útero materno e compará-lo com o desenvolvimento do embrião de uma outra espécie. Você vai perceber as semelhanças. Por isso que eu trouxe essa gravura. No desenvolvimento físico-material, nós percorremos essa jornada evolutiva na formação do corpo, que virá a dar expressão para a nossa alma. Então, de certa forma, existe uma certa memória. No nível biológico material, o nosso perispírito guarda, de alguma forma, essa memória na adaptação que nós realizamos, reconstruímos, refazemos para voltar à carne. E o espírito participa dessa formação, né, perispiritual. Então, coloca outra imagem, o Itamar, por gentileza. Essa imagem, gente, que eu queria mostrar. Nessa a gente vê como são parecidos, né? O início da gestação, olha, do peixe, da salamandra, da tartaruga, da galinha, do coelho e do humano. Aí, conforme vai avançando a gestação, vai se modificando. Então, olha a evolução do corpo sendo aí estampada pela ciência acadêmica, não é? Agora, aqui, quando vem a nascer, ó, já pertinho de nascer, já está tudo mais bem definido, não é? Então, na 610, obrigado, Itamar, ter-se-ão enganado os espíritos que disseram constituir o homem um ser à parte? Aí não, mas a questão não fora desenvolvida. Demais, há coisas que só a seu tempo podem ser esclarecidas. O homem é, com efeito, um ser à parte, visto possuir faculdades que o distinguem de todos os outros a ter outro destino.
A espécie humana é a que Deus escolheu para a encarnação dos seres que podem conhecê-lo. Então, meus irmãos, o homem é sim um ser à parte, não é? Porque em nós existem muitas características que os outros reinos não possuem. No planeta Terra, não existe outra espécie que tenha pensamento contínuo, livre-arbítrio, que compreenda que ações levam a reações, que causas conduzem a consequências e que tem responsabilidade nos atos que pratica. Então, conhecendo e buscando cumprir as leis morais do Pai, o homem conquistará a sua paz interna para a sua vida consciente, reconhecendo de onde veio, para onde vai. Embora ele tenha consciência que é apenas mais um ponto na infinita linha do desenvolvimento da vida neste universo, com tantas coisas que ainda desconhecemos, que tem um ponto inicial, mas não tem um fim, não é porque queremos uma verdade agora que teremos acesso a ela. Poderemos não estar aptos para receber aquele esclarecimento. Tudo ao tempo do Criador, para conhecer a Deus com profundidade. Estude, mas principalmente haja na prática da lei de justiça, amor e caridade, lembrando com humildade que somos apenas um pedacinho dessa humanidade que o Criador espalhou no universo. Muita paz, meus irmãos. Norminha, Muito. aproveita o embalo e faz aquela prece bonita para encerrar o estudo. Graças a Deus. Obrigada, Senhor Jesus, Mestre dos Mestres. Gratidão a essa espiritualidade amiga que nos assiste, nos inspira, ao nosso mentor, Paulo de Tarso, que nos revigora com o seu bom ânimo para persistirmos no aprendizado. Gratidão, sobretudo, a Ti, Pai, que nos dá essa oportunidade. Assim, felizes e agradecidos, humildemente nós te pedimos muita proteção para todos nós e a devida permissão para encerrarmos o nosso estudo da tarde de hoje, dando juntos. Graças a Deus.